acabou fazendo com que o Darwin com que a ideia darwiniana fosse comprovada, isso além da genética e todas essas coisas, né? A ressurreição das ideias de Mendel, o refinamento das ideias de Mendel, né? Hoje a gente praticamente não usa nada mendeliano, porque a gente descobriu que a genética ela não é nem um pouco, como é que fala, previsível nesse sentido. Linear, é. Bom, seja como for, a gente aborda aqui sobre o elo perdido, que é aquela história de que, não, nunca se encontrou o elo perdido, né, como diz o ilustríssimo prefeito do Rio de Janeiro, né. A gente responde uma outra questão que é muito relevante também na questão evolutiva, né, que é como que o DNA, como que a evolução inclui informação nova no DNA, que também é outra coisa que a gente coloca, que o pessoal questiona muito, né, eu estou para fazer um vídeo, um PCR sobre isso também, mas aí eu vou fazer mais merchan. Tem que falar, vamos faturar. Vamos faturar. Levo nas costas esse cara. E aí a gente fez um capítulo, não podia faltar, né, sobre a questão da homossexualidade, né, isso foi quase que uma cobrança, porque é uma polêmica muito grande que as pessoas enxergam, já é uma polêmica que agora pelo menos as pessoas ouvem falar, né, porque era um troço que há 40, uma coisa que há 25 anos atrás ninguém nem ouvia falar disso, não se discutia esse tipo de coisa, que não fosse com caricaturas bizarras. E hoje a gente tem já uma discussão mais adulta, né, acontecendo, e essa discussão está, na verdade, permeando agora, né, a gente está no influxo da mola, né, a gente está no influxo da mola. O pessoal que nunca passou por nada está se sentindo oprimido, né, e fala, que bom que você está se sentindo oprimido. Talvez assim você consiga se colocar no lugar dos outros, né? Mas não consegue porque, na verdade, não está oprimido, né? Então, não consegue, ele só está se achando oprimido porque é um bando de gente mimada. Então, o que acontece? E por muito tempo eu não posso nem me excluir com relação a isso, né? Eu só abri minha cabeça antes, mas eu também fui mimado nesse aspecto, né? E o que acontece? Então a gente tenta explicar o paradoxo evolutivo da homossexualidade, né? Que é aquela história de se os gays não se reproduzem, o que é uma bobagem, porque gays não são estéreis, mas tudo bem. E, quer dizer, não são obrigatoriamente estéreis, né? Estéreo pode ser qualquer um. E aí, como que poderia ser uma coisa inata, né? Se a genética, né? A gente fala primeiro que a genética, como a gente falou, não é o 101, né? Não é um código binário, ela é muito mais complicada do que isso. E segundo que uma coisa inata não é só genética, que é uma coisa também que as pessoas, é um entendimento errado que as pessoas têm da genética. Na verdade, a maioria do público leigo, especialmente quem gosta de ficar usando palavras de efeito, tem uma ideia caricata da genética, uma ideia que é bastante errônea e que não é a mais correta. Então a gente tenta desmistificar um pouco isso, principalmente nesses capítulos. E aí tem o pé na porta do livro, que é quando a gente vai comentar sobre a questão que envolve mais a evolução humana, né? Então o Reinaldo bolou um título aqui, que é Troca de Casais na Pré-História, que já teve gente reclamando, dizendo que na verdade a gente era um livro sodomita, sei lá, um livro incentivando o swing, acabar com a família brasileira. Tá incentivando o swing, né? Isso é absurdo, tá ok? Não, mas num país que não consigo abrir a água. Tudo bem. Então, mas para pensar também, o Brasil é num país em que o dono do puteiro defende a tradicional família cristã, né? Literalmente, né? A gente está falando, lá em São Paulo é literalmente isso. A gente também não poderia esperar, né? Porque não acharia errado, né, o pessoal falar dessa questão da troca de casais. Mas basicamente é um capítulo para falar sobre as hibridizações que ocorreram há 40 mil anos atrás com outras espécies, né? O Yuval Harari fala isso de uma maneira um pouquinho mais, digamos assim, emotiva, né? Enquanto a gente meio que, sei lá, a gente fala, cara, dá pra fazer de um jeito mais divertido, pelo menos. Então tá engraçado, esse capítulo eu achei engraçado, ele ficou legal, e aí comenta sobre essa questão, né, das espécies que conviveram junto com o ser humano, que, sei lá, até pouco tempo atrás a gente não tinha só uma espécie de ser humano. Eu não queria estar na pele dessa espécie se ela estivesse viva hoje, porque se o ser humano já trata
membros da própria espécie que têm, às vezes, pequenas características diferentes, superficiais, como sendo subpessoas, eu imagino se a gente tivesse efetivamente espécies humanas diferentes vivas hoje. Mas, enfim, seria uma experiência interessante. Eu gostaria de poder trocar ideia com uma outra espécie, né, que fizesse mais do que me sacanear, igual meu gato. Mas, de qualquer jeito... Tentei ser discreta. Muito obrigado. Não, tudo bem. Com a blusa vermelha, né? Essa coisa. Comunista. Blusa vermelha, comunista. Mário Bros é comunista, cara. Blusa vermelha é proletário. A Mônica é comunista. Bate em menina, é feminista, usa vermelho. Quem mais? O Angry Bird é comunista, né? É vermelho e vândalo, né? Não, açúcar não. Açúcar mascavo, tá, então é açúcar normal. Enfim, aí a gente comenta sobre isso e no final tem o coup de grâce, né? Que é falar sobre a questão da moralidade. Que o pessoal comenta que, vocês biólogos, vocês evolucionistas, né, que é um termo que eu acho horroroso, né, evolução não é uma religião para ser evolucionista, né, não sou, você, sei lá, enfim, é budista, hinduísta, evolucionista, não é... Gaysista comunista. Então, tipo... taxista. Eu não tenho... Eu fico pensando nisso daí. Aí o que acontece? O pessoal fica falando, vocês evolucionistas são a favor do homem primata, né? De que a gente não tenha regras no mundo, que o mundo é seleção natural, lei do mais forte, putaria, tal, não sei o quê. A vida é um jogo. Então. Cada um por si e Deus contra todos, né? Então, você vai morrer e não vai pro céu. Reinaldo. Continue. Eu que bebo. Entregou a idade de novo, Reinaldo. De novo. Deve ter umas 4 pessoas aqui que sabem cantar essa música. O resto nunca ouviu. O resto nem viu Marcelo Fromer vivo. Enfim, eu sei que quando terminou, a gente tenta responder por que nós somos animais morais. E a gente, né, dá uma pincelada mostrando que não só a nossa espécie é moral, que existem códigos de convivência entre todas as espécies gregárias, né, todas as espécies sociais, né, é uma coisa muito louca poder observar isso eventualmente até com animais domésticos. Você vê que há uma regra de convivência entre cães, há uma regra de convivência entre gatos, não necessariamente... Isso é bom para manter a limpeza da casa, mas existe. Há uma regra de convivência entre ratos, isso é uma coisa bem interessante. E quando você vai chegando com animais que estão mais próximos do nosso convívio, da nossa árvore, da nossa linha evolutiva, como primatas e tal, você vê que isso chega em níveis alarmantes de semelhança com o nosso, né? E há explicação evolutiva para isso. Na verdade, quando você entende a explicação evolutiva, você vê que não poderia ser de outro jeito. Né? Não daria para ser de outro jeito. E a verdade é que nós fomos selecionados de uma maneira para ser o mínimo trouxa possível e quando aparecer um trouxa, ferrar com ele. Basicamente a ideia é essa. Né? E se você for conviver com muita gente, tentar não ser muito picareta, porque senão você pode apanhar depois. Né? A lógica é mais ou menos essa, e se você for levar em conta, praticamente toda a nossa sociedade vira em torno disso. Tem a questão sexual também, que é outro pepino, mas aí o Reinaldo talvez fale do exemplo da diferença entre o chimpanzé e o bonobo e tal, né? Mas, enfim, é um capítulo em que a gente tenta também, né, ser mais legal que o Harari, né? Dos Sapiens, né? Não vamos vender tanto quanto ele, né? Talvez a HarperCollins dê uma ajuda, né? Se puder ajudar, né? A gente consegue vender pelo menos na leitura. Na livraria leitura a gente pode vender mais que o Harari. Hoje com certeza vamos ganhar do Harari. Hoje na livraria leitura vamos. Hoje a gente vai vender 2 a mais que o Harari. Então vamos lá, Reinaldo. Agora discorra sobre a sua impressão sobre o nosso livro. Vamos lá. Nosso querido filho. Vou falar rapidinho, que eu sei que o Já pessoal quer. já tô quase casado com o Reinaldo. O duro é o quase, né, gente? Porque tá difícil. Mas enfim. Eu estou casado, viu, gente? Ele cozinhou pra Com uma mulher. Cozinhei. Gostou também. A gente ganha o homem pelo estômago, vocês sabem.
Não, mas falando sério. É assim mesmo, Emílio? Assim é poliamor. Gente, obrigado a todos por estarem aqui. É um prazer e uma honra. Tem mil coisas que eu poderia falar, mas uma coisa que eu gosto de contar é que esse livro quase não saiu. Isso foi muito louco. Esse livro originalmente foi feito para a editora Abril, para o selo da Super Interessante, para o qual eu já tinha feito. O destino tentou ajudar. Tentou ajudar, pois é. Oh, não é pra sair. Vocês têm certeza? Não acredito em destino, tá, gente? Só que, como vocês sabem, para quem não sabe, a editora Abril está numa pindaíba terrível. Nós acabamos o livro, eu acho que lá pra... Existe editora Abril? Existe. Inclusive tem o Olavão lá do Mictória, ficou bom. Ficou legal, é verdade, é deles lá. É. Comunista. Exatamente. Desrosqueia. A Veja. Desrosquei. Né? Tipo... Muito obrigado. Você está dizendo que quem imita foca é burro? Não, isso não foi uma referência a ninguém com sobrenome Neto, não. Isso é um problema. Jogador de futebol, né? É verdade, exatamente. E aí, a gente entregou o texto e nada de vir capa, nada de vir adiantamento. E o pessoal fala, gente, a gente não tem dinheiro, não é nem dinheiro para pagar vocês pelo livro, a gente não tem dinheiro para imprimir o catso do livro. Nem pré-venda. Então, vocês se sintam... Pré-venda você compra antes, né? Exatamente. Então, os caras iam ter dinheiro, não. Porque eles iam pagar alguma dívida, eles não iam imprimir o livro. Nada. E então eles deram pra gente a liberdade pra ir atrás de outra editora. Eu já tinha o livro publicado pela HarperCollins. Aliás, quem não conhece, se vocês puderem dar uma olhadinha, eu agradeço muito, que é o 1499, O Brasil Antes de Cabral. Quem se interessa por pré-história do Brasil, um dos poucos livros pro público leigo que tem por aí. Se vocês puderem dar uma olhadinha, eu agradeço. Se vocês quiserem comprar agora, junto, aqui, ele já autografa. Inclusive, o Thiago ele já autografa. Já comprou ali, pode recomendar. Mas o Thiago já sabe dessas coisas todas. Diz que não sabe, diz que ele tá aprendendo aí. E aí a gente, enfim, teve a sorte de conseguir que o livro fosse topado e que ele tivesse realmente um apoio muito grande para se espalhar pelo Brasil. Aí chegamos à lista de mais vendidos, primeira vez que eu consegui na vida, acho que fazia, aliás, anos e anos que um livro de divulgação científica do Brasil, feito por um brasileiro, não chegava, era só Harari, maldito Harari. Ou Dawkins, né? Ou Dawkins. Não, Dawkins fazia tempo. Fala assim do profeta. Não. Cara, não provoca que ele vai começar. Não chama o Harari de profeta que ele vai começar, cara. O Reinaldo discorda do Harari, tá, gente? É interessante. Eu não sou um grande... Assim, eu sei que o Harari é bom, mas eu acho que... Bom, enfim, qualquer hora eu faço um vídeo e vocês assistem. É isso. Boa. Tudo bem que a gente ficou entre as mais vendidas na primeira semana, né? Mas tá vamos bom tentar, já, vamos tentar manter. Nunca tinha jamais Vamos tentar manter. a humildade. Vamos calçar as sandálias da humildade. Mas enfim, foi... no fundo a gente deu muita sorte, continuamos dando muita sorte. Eu dei muita sorte de encontrar um autor como esse aqui, no pessoal e no profissional. Ô louco, bicho! Meu. Ô louco, tá pegando fogo, bicho! Errou! E é uma sorte imensa, realmente, assim. E sei lá, o que a gente tentou fazer, de maneira geral, foi mostrar como uma coisa que o Birula sempre fala quando a gente tenta pra falar, isso aqui é muito legal, isso aqui é incrível, a falta que faz pra sua vida conhecer coisas tão legais e tão fascinantes. E, do meu ponto de vista pessoal, pelo menos, as pessoas ficam muito, é um absurdo, eu não sou macaco, não sei o que, coisa horrível, esse macaco horroroso. Lamento, mas você é. Lamento, mas você é. Mas mais que isso, quando você realmente para olhar as coisas, e olhar as evidências e enxergar os fatos que estão aqui de maneira sem barreira, sem preconceito, você percebe o quanto isso, na verdade, dignifica não só a gente, como os macacos, como tudo que está vivo, essa teia gigantesca de 4 bilhões de anos que existe, a gente está dentro dela, não no topo, não na base, mas como mais uma espécie de uma saga grandiosa, muito melhor que Senhor dos Anéis, por mais que eu goste de Senhor dos Anéis, aqui é Moria, muito mais que Game of Thrones, muito mais que qualquer coisa que a gente jamais poderia imaginar. O Reinaldo é tradutor do Tolkien, tá? Ele tá querendo falar aqui. Não, eu não vou falar, não. Ele vai, a partir de agora, o resto da palestra é em Sindarin. Você errou a sílaba tônica. É Sindarin. Ah, tá bom. Tanto que ele falou que é Quenya. Não é Quenya, é Quenya. Quenya, né? Porque tem um... Exatamente. Tudo bem. E assim, é um absurdo que
quando você tem essa saga maravilhosa à sua disposição para qualquer pessoa que você der um pouquinho de trabalho para entender, para todos nós, assim, você, por motivos ideológicos, por motivos religiosos, por motivos que são preconceitos, são pequenez, você jogar isso fora, né? E o que a gente tem visto no mundo e neste país... É que é 880. Pois é, não precisa ser 880. E as pessoas se dando ao trabalho e tendo a cara de pau e a canalice de negar os fatos mais básicos da existência por causa de manipulação, por causa de busca de poder, por causa de querer se manter num patamar no qual elas não deveriam estar. E também por aproveitando a ignorância, né, que aí já entra num outro aspecto, né, que eu não vou abrir aqui a questão educacional do Brasil, porque aí são 40... O buraco sai lá na China. Aí são 4 horas de fala. Enfim... Mas sabe uma coisa que pra mim é um mind blow gigantesco nessa questão da evolução? E olha que eu trabalho com isso há, sei lá, não interessa. Mas eu trabalho há muito tempo com isso e leio e faço todas essas coisas. Coisa mais louca disso, cara, é imaginar, né, como todos os seres vivos compartilham um ancestral em comum, né, aparentemente. Talvez, né, se algumas pessoas acreditam na origem polifilética da vida, mas ainda assim, todos os eucariotos compartilham, né, então aí você pode incluir todas as plantas, todos os fungos, todos os animais, todos mesmo, né, tem um ancestral em comum. Uma das coisas mais loucas é que, tipo,